somos alunos do 4º módulo de Direito da Unifeob. Esse trabalho faz parte do nosso projeto de extensão, cujo tema é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, Redução das Desigualdades. O tema escolhido foi a Meta 10.2. A Meta 2.2 é, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Nós estamos apresentando Pode incluir! o podcast da inclusão social. Bom, eu sou Renata Mello, tenho 55 anos, sou aluna de Psicologia da Unifeob e também sou formada em Direito aqui pela Unifeob também, fiz uma pós-graduação e adorei o tema de vocês aí de falar sobre inclusão. Renata, você já participou de grupos ou comunidades que se concentram na inclusão de pessoas com deficiência visual? Já. Como isso afetou sua experiência social? Nossa, foi muito bom. Eu fui fundadora da HDF de São José do Rio Pardo, que é a Associação Grupo Rio Pardense de Amigos Deficientes, funciona até hoje, da Associação Unimed, que era só para deficientes visuais, eu fui monitora. E, bom, sempre trabalhei com projeto social também, Nunca parei com essa área da inclusão. Aqui em São João fui conselheira, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. E aqui na FEOP, dentro do projeto Laura, que era um projeto de responsabilidade social, ensinando o método Braille, Então sempre estive engajada nessas ações de inclusão. Você utiliza algum tipo específico de tecnologia ou ferramentas para acessar informação ou realizar tarefas que você fez? Curso de Direito, Psicologia, pós-graduação, gente. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, eu uso leitor de tela, É uma coisa assim, é bem antigo isso, E eles estão cada vez mais, melhorando, Cada vez mais avançado. Mas não é do conhecimento amplo, Se as pessoas conhecessem que existe leitor de tela, e acho que ia ficar muito mais fácil, Porque ninguém ouvindo. Então, o leitor de tela, que na verdade é um leitor de software, ele lê tudo que está escrito no computador. Digito com os 10 dedos, porque todo deficiente visual tem que digitar com os 10 dedos, senão ele se perde. São técnicas, que eu aprendi na escola Ellen Keller de Poços de Caldas, onde eu fiz digitação. E aqui na FEOP, depois que eu estudei o JAWS aqui e fiz Virtual Vision em Como você costuma se organizar para cumprir tarefas, prazos? Bom, na minha casa é normal, Eu faço as minhas coisas, do meu jeito, algumas coisas que pra mim realmente não dá. Aí tem, meus filhos sempre me ajudam, tudo. Mas nas tarefas normais, de lavar, passar, cozinhar, vida normal, de dona de casa eu faço. E no meu trabalho, por exemplo, eu mesmo me organizei, eu também sou telefonista no hospital. E lá eu pedi o computador que não precisa nem de tela, eu falei, eu só preciso da CPU e teclado. Então, eu coloquei lá toda a listagem, do que eu preciso, de médicos, serviços, telefones, e abro um outro arquivo de rascunho. Então, assim, eu mesma que me adaptei. Assim, o que você faz no papel, eu faço no computador. Eu leio e escrevo, é meu papel, minha caneta. A questão da inclusão da FEOP, por exemplo, acho que é bom falar. A FEOP não tem uma inclusão assim, a inclusão da FEOP é X padronizada. Não. O que você precisa? Isso sempre me foi perguntado, desde quando eu entrei no direito. Eu preciso X, Y, Z, assim sempre. Como que você costuma se adaptar a novos ambientes, Olha, por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, partindo daí, Eu trabalhei para a OAB, que eu fui do escritório modelo, e participei da inauguração do Sejus, então eu sou da história aqui da FEOP. Nossa, da história, Você faz da história. E assim, gostei muito, mas assim que eu terminei o Direito, eu não me via advogando, sabe? Eu gostei, foi muito bem, mas não me via advogando. E na época eu trabalhava com outras coisas que eu amo, que é música, Eu trabalhei sempre com música, fazendo barzinho, de gravação, show, essas coisas. Eu meio que estava nessa vibe. Então, desde 2008 eu sou funcionária da FEOP. Aqui eu elaborei um curso que eu mesmo que criei, que é o método Braille, para os alunos da FEOP. E a justificativa que eu apresentei para a FEOP foi o seguinte: todos os profissionais vão deparar com pessoas com deficiência. Então, era aquela intenção do profissional já sair na frente com esse diferencial, seja qual área for. E foi muito legal, porque assim, todas as áreas foram, isso foi um projeto social que eu trabalhei, foi uma Mulheres de Coração, acolhendo mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente trouxe parceria para a FEOP para começar o primeiro estágio da primeira turma de psicologia. A gente começou, engatinhando com essas mulheres, nossa, foi muito legal. Quais são algumas das experiências positivas que você teve em termos de inclusão social? Bom, a experiência como social, com as outras pessoas, uma coisa muito, muito concreta, foi essa associação Grupo Rio Pardense Amigos Deficientes de São José. Eu participei dessa inauguração, a gente batalhou para muita coisa, e a minha filosofia foi o seguinte: quando me chamaram para fazer,
eu pensei assim, falei, olha, se for para fazer uma associação para deficientes, é daqui para fora. Aí todo mundo, o que é daqui para fora? Eu não quero deficientes aqui dentro, fazendo um monte de tarefinha, só se for para socialização, né? Mas eu quero que nós sejamos um apoio para a sociedade, para essas crianças, adolescentes, adultos, estudar e trabalhar em termos social. Se não for daqui para fora, ficar reunido aqui, a gente vai segregar da mesma forma. Né? E foi muito legal que esse pessoal levou isso como filosofia mesmo. Eu saí de lá em 2005 e hoje está imenso. Tem pessoal que compete em Paralimpíadas, eles têm uma fanfarra para deficiente auditivo, que eu não, nem eu sabia. Eu sabia que tinha começado, mas eu não tinha acompanhado. Maravilhoso, com através de vibração. E eles têm a fanfarra, esse ano lá na Semana de São José do Rio Pardo e a Mulher no Médio de São José do Rio Pardo. Funciona até hoje lá. E a minha experiência própria, acho que são todas. Acho que são todas, porque todas as profissões que eu fiz, né? Eu fiz locução de rádio com o Magalhães aqui de São João, né? Quando ele começou na web rádio, ele acreditou muito em mim. Uma pessoa que me viu assim como profissional. E eu quis, né? Eu procurei ele, nossa, eu gostaria muito de fazer locução. E aí ele já me deu um programa para fazer. Então, assim, como é que eu me adaptei, né? Eu não tinha como fazer um texto e ler, né? Mas quando a gente quer, a gente acha um jeito, né? Então eu fiz a pesquisa, chamava Pílulas de MPB. Então eu fazia pesquisa do artista e aí eu ficava ali horas, né? Entendendo a vida dele, pegando umas coisas mais relevantes. Aí eu fazia tópicos apenas, né? Pra ele falar pra mim durante as gravações, porque era podia editar depois, né? Sim. Só pegava alguns tópicos pra alguma coisa que eu esquecesse. Aí eu falava tudo na minha cabeça mesmo, sabe? Eu mesmo narrava a vida do cara. Já ficava. Nossa, eu amei. Nossa, aí o estúdio pra mim, eu ficaria assim 20 horas dentro do estúdio, tranquilo. Adoro. Muito então, bom. assim, acho que tudo acabou dando muito certo, né? Que bom. Minha inclusão, acho que deu muito certo. Muita coisa, falta muito, eu quero muita coisa. E assim, eu tô apenas retribuindo o que eu recebi, porque eu tive muito apoio da Ellen Keller de Poços de Caldas e conheci muita gente lá. E eu conheci tudo isso, tecnologia, essas redes de apoio, conversar com outras pessoas com deficiência, porque eu participei do Lions Club em São José e dei o curso de Braille lá no projeto deles. Então, eles que falaram para mim, olha, tem uma escola em Pós, vamos lá visitar, então os caras super... E um deles, rotariano do Lions, ainda da Agradece, sabe? Então é tudo muito ligado, né? Que bom. E aí eu conheci Poços de Caldas e fiz essa rede de amigos, né? Então tudo que eles me deram de apoio, de dica, e eu fui, né, pegando a tecnologia a meu favor, tudo eu fui passando para frente, passo até hoje. Assim. A única dica que eu posso dar, primeiro, tem que ter vontade. Primeiro é o sonho é a motivação. Né? Não adianta você querer fazer uma coisa por fazer ou porque alguém disse que você tem que fazer. Você tem que nascer daqui de dentro, tem que te brilhar o olho, um curso, uma profissão que você queira fazer. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar é informação. Não tem essa de motivar, olha, você tem que acreditar em você. Não adianta você falar para a pessoa acredita em você se ela não conhece nada. Ela precisa ter informação. A informação é tudo. Porque se você tem informação, a informação quebra preconceito, né? Quando você não convive com pessoas com deficiência, quando você passa a conviver com elas, vai começando a quebrar, você começa a achar comum, a achar normal, né? Então, informação em primeiro lugar. Tem uma coisa, nós que somos deficientes, pessoas com deficiência visual, elas já saem devendo, né? Já saem devendo para a sociedade, porque se você está numa competição, obviamente que a pessoa com deficiência, as pessoas não acreditam. Então, você tem que se adiantar nessas coisas. Por isso que eu falei, tem que ter motivação, brilho no olho que você vai fazer, você tem que querer muito, porque aí você acha um meio, né? Então, por exemplo, qual foi meu meio de ler e escrever? Eu leio e escrevo, certo? Eu achei um meio, né? Porque aqui, você estiver com papel e caneta, eu tô em desacordo aqui, né? Tô devendo aqui, tô aqui. Mas se eu tenho meu computador aqui, eu escrevo muito rápido. Nível. Sim, exatamente. É muito engraçado você ver lá no hospital, às vezes as pessoas ligam e falam assim, você pode ver um telefone pra mim? Por exemplo, no hospital, né? Do postor, é que eu não tô enxergando. Aí eu, né, no instantinho eu vejo lá muito rápido, porque lá tem que ser muito rápido, né? Lá o hospital é um negócio feroz mesmo. É muito engraçado. Quando a pessoa quer, ela vai atrás mesmo, né? Ela pode bloquear por outros motivos. Exatamente. Não quer participar. É algo excepcional. Você é uma mulher incrível, de verdade. Nossa, eu fiquei muito feliz. E olha, vocês vão ser operadores do direito,
Eu dou parabéns para vocês por se interessar por essa área, porque não é só para incluir uma pessoa, vocês vão se deparar muito com pessoas com deficiência em qualquer área, criminal, trabalhista, civil, vocês vão deparar. Aí vocês conhecendo, só falo da informação. Olá pessoal, estou aqui com a dona Lucília, nossa amiga, todo mundo conhece ela na Unifeob. Dona Lucília, eu queria que a senhora se apresentasse brevemente para o pessoal. Eu me chamo Lucília, sou de Ipuiuna, sul de Minas. Uma cidade pequenininha, na Serra das Tronqueiras, mas muito acolhedora. Dona Lucília, a gente está fazendo um projeto, é um projeto integrado dos alunos do quarto módulo de Direito, tá? Então a gente está fazendo algumas entrevistas baseado no ODS 10.2, questão de inclusão. A senhora ingressou na Unifeob no ano de 2019, certo? Isso, Na oportunidade, a senhora tinha 69 anos, isso? 68, 68 anos. isso. E como é que foi a acolhida da senhora na Unifeob? Olha, foi ótimo, nota 10. O Ciro é de uma recepção fora do comum, ele era o coordenador de Direito. Sim. Fora de série, ele conversa, ele foi lá e conversou com todos os alunos, ele incentiva, ele é muito acolhedor e ele ajuda a dar um impulso de você querer continuar. Muito bem. Os professores, a mesma coisa, o professor Chico, professor Beraldo, a professora Patrícia, filosofia de uma sumidade fora do comum. Eu amava as aulas dele porque ele tinha paixão naquilo que ele fazia. Não é só de conhecimento, eles não querem um robô, alguém robô para colocar lá como juiz, como delegado, e alguém que não tenha... Eles querem que a gente desenvolva sentimentos de solidariedade. Você falou uma coisa muito importante, a formação humana, né, É, a do formação aluno. humana A Unifeob do preza aluno. muito por isso. Ela preza muito com isso, e isso é de uma grandeza sem igual, que eu não sei se outras faculdades devem ter, porque eu não as conheço. Eu estou dando a Unifeob como referência porque eu participei dela. E eu, uma senhora, né, na minha idade lá, estudando e me sentindo bem, porque eu fui muito bem acolhida. Eu queria perguntar justamente isso para a senhora, porque, voltando àquela questão, recentemente teve a polêmica de uma instituição de ensino em que os jovens estavam criticando, né, uma senhora que era colega delas, né? Isso. A senhora não passou por isso na instituição, né, dona Lucília? Não, se alguém me discriminalizou, eu vou te falar uma coisa, eu não percebi, porque eu acho que tem que ser a gente se valorizar, você querer aquilo e não se importar com opiniões negativas. Muito bem. Porque a opinião negativa não vai nos fazer crescer, não vai nos fazer realizar. A opinião negativa é do outro, então a preocupação é dele. Perfeito. E não da gente. Recentemente também, um projeto de lei em tramitação no Senado, ele ainda está em tramitação, que pretendia fazer uma modificação na lei de cotas e inserir, abrir a possibilidade de cotas para idosos com mais de 70 anos que quisessem ingressar numa faculdade. O que a senhora pensa disso? Isso seria uma coisa muito justa. Porque o idoso ia se integrar novamente na sociedade, porque o idoso, quando ele aposenta, ele começa a se sentir isolado dentro de casa. Foi meu caso, a faculdade para mim foi ótima, porque você não fazer a faculdade, você sai, você interage com os jovens, e para o idoso, estar com os jovens faz muito bem. Faz muito bem, a gente rejuvenesce. E a experiência do idoso também faz muito bem para os jovens, com certeza. Ah, muita experiência da gente passou. O idoso tem muita experiência, ele passa o que ele sabe. Uma sabedoria A gente de vida. aprendeu a ser solidário com a vida, né? Então a gente tem muito a passar. E o idoso é muito responsável. Se ele está lá é porque ele quer estudar, ele quer fazer alguma coisa, ele quer dar dele alguma coisa, né? Muito bem. A senhora sabe que a senhora é uma grande referência para nós, os alunos, principalmente da Unifeob. Imagina, obrigada. E a vocês da escola que foram referência para mim, foram solidários. Eu só tenho a agradecer a Deus pela Unifeob ter existido na minha vida, os meus colegas terem
eu ter encontrado os colegas que passaram pela minha vida. Foram gente muito linda e vão ficar eternamente no meu coração. Então, o que motivou a senhora a entrar na faculdade foi um desafio pessoal. Foi um desafio pessoal. Em primeiro lugar, aos 19 anos, eu ia fazer direito, depois acabei desistindo. No dia do vestibular, eu desisti. E eu era das meninas a que mais sabia para o vestibular, que eu ensinava as outras. Eu desisti porque eu fazia letras, eu dava aula, e eu ia pegar um outro curso de quinta ou oitava, língua portuguesa para dar aulas. E aí ia pesar muito, então eu desisti de direito e fui fazer depois nessa idade, me realizando. E o segundo posicionamento, que é pessoal, é que eu lia muito e eu queria estudar, fazer direito, porque eu li muito e ouvi o que os cientistas disseram, que é muito bom a gente ler e ser cobrado por aquilo que você estuda e que você lê. Porque ele ativa a cobrança, o estudo seu e a cobrança, ativa a tua memória, o cérebro, e joga energias positivas para o corpo. E para a gente que é idoso, isso é memorável. Fundamental. É fundamental. E hoje, graças a Deus, minha memória é em dia, tem 3 anos, e aí a minha memória está em dia, graças a Deus. As minhas irmãs até falam, nossa, Lucília, você está com a memória incrível, você lembra de coisa que, olha, estuda. E a senhora passou na primeira fase da OAB e está pensando em fazer futuramente uma pós-graduação? Uma pós-graduação. Não quero, domingo agora seria a minha segunda fase da OAB, como eu não quero divulgar, eu desisti, eu não vou fazer, sabe? E eu agora, nesse primeiro momento, eu vou cuidar um pouquinho de mim, estou aí arrumando meus dentes e vou viajar um pouquinho, depois eu vou retornar. Eu penso em fazer uma graduação, sim. Talvez, Muito quem bem. sabe, a Unifeob, que eu vou buscar a graduação. Com certeza, né? seja bem-vinda de volta. O professor João falou que era para eu retornar, porque agora a estrada arrumada, a gente Sim. pode ir. Eu peguei 5 anos de estrada ruim, né? Com Mas certeza. agora é para estar mais leve, né? Pessoal, então a gente está encerrando o bate-papo aqui com a dona Lucília, nossa amiga, uma referência para nós, amiga da Unifeob. Um abraço para todo mundo que está acompanhando por aí. E deixa um abraço para o pessoal, dona Lucília. As pessoas devem tentar realizar os seus sonhos, independente do tempo. Jovem ou idoso, qualquer um tem e pode realizar os seus sonhos. Primeiro lugar é a fé. A fé em Deus e a fé na capacidade que Deus te deu para você realizar o teu sonho. Isso é muito importante. Com E certeza. acreditar que a pessoa, com a capacidade que Deus deu, ela consegue chegar lá. É questão de querer, questão de vontade, insistir e querer vencer os limites dela. Para mim foi vencer os meus limites. E quando eu me formei, foi uma realização muito grande, porque você fala assim, nossa, consegui. Tudo que a gente estuda, um dia tem serventia. E a única coisa que ninguém rouba da gente, ninguém tira, é o conhecimento. E um dia ele vai te servir em alguma coisa. Então, insistam, não desistam, vão até o final. Insista, persista, né, para vencer os seus limites. E vocês vão descobrir a grande realização que é quando vocês chegam no final. Sucesso para vocês. Nascido em São João da Boa Vista, o maestro Carlos Henrique Toni tem 42 anos, se formou no Conservatório Souza Lima, na Universidade de Campinas, Unicamp, e na Faculdade de Censo PEG. Possui pós-graduação em trilha sonora e musicoterapia. Toni, como é conhecido, tem na bagagem diversas experiências na área da música, atuando em projetos sociais ligados ao poder público municipal, à APAI e ao Unesco. Após essas experiências, Toni criou, em 2017, a Orquestra Brasileira Inclusiva, a primeira orquestra do Brasil formada por pessoas com deficiência. Mas, Toni, muito obrigado por aceitar nosso convite.
seja muito bem-vindo à Unifeob. Bom, e antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho, Maestra, como começou essa paixão pela música? Qual é a sua história relacionada à música e como você chegou nessa situação que a música era a sua vida? Primeiramente, Diogo, obrigado pela oportunidade aqui, de estar aqui com vocês na FEOB. Eu vou tentar contar um pouquinho, né? Porque a música geralmente somos nós que escolhemos a música, né? A música que acaba, né, te escolhendo, né, na verdade. Eu comecei a tocar com 6 anos, piano, né? Minha mãe colocou eu na professora de piano, e aí comecei a estudar piano e tal, com 6 anos. Depois fui tocar em fanfarra. E depois, com 16, comecei a tocar o violão. E aí a música foi chegando, e aí eu não consegui sair mais, né? Maestro, em que momento você vinculou a música como uma ferramenta de inclusão social e de transformação de vidas? Então, essa é uma pergunta também que a inclusão também acabou me escolhendo, na verdade, né? O que aconteceu? Em 2011, eu já estava fazendo conservatório, já estava envolvido com outros projetos, né? E uma diretora, que na época era a diretora Patrícia, da PAI de Aguaí, ela me ligou, conversou comigo e tal, e falou: você não queria fazer uma visita aqui na instituição, para conhecer, para ver como é que é, né? Eu acabei aceitando, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu falei para ela, Foi um desafio, né? Não, desafio total, né? E um dos projetos era a fanfarra, elaborar a fanfarra. Da PAI, isso. Aí como eu já tinha essa experiência, eu tive bastante experiência em fanfarra, eu toquei 4, 5 anos na fanfarra da escola, comecei a trabalhar, e aí conseguimos desfilar. O primeiro desfile foi emocionante, assim, para mim, 7 de setembro de 2012. E com base na sua experiência na PAI, e toda a carreira musical que você tinha até ali, como surgiu a ideia de montar a orquestra, de criar a orquestra? Então, nesse segundo momento aí da PAI, depois de 2014, nós ganhamos uns instrumentos lá, e a gente montou uma banda de rock. Na PAI? Na PAI, A banda chamava Jack Blue, né? Que eram as iniciais da PAI de Aguaí, que é José Alonso Célia, e Blue fazendo referência ao autismo, né? Nossa, que sacada. E foi eles que escolheram, né? A partir dali eu comecei a ver que eles poderiam muito mais, sabe? Essa galera. Era só questão de tempo, né? Então, vamos fazer show, vamos lá. Começamos a fazer show, né? E eu sempre gostei de orquestra, sempre gostei desses outros instrumentos. Em paralelo eu comecei a pensar, falei, nossa, eu acho que eu vou fazer uma orquestra. Bacana. Aí surgiu já esse nome, da Orquestra Brasileira Inclusiva, e a gente já fez as redes sociais e já, né, começamos a operar em 2017 como Orquestra Brasileira Inclusiva. E quais os desafios enfrentados assim, frente à orquestra? A parte de aprendizado, eu acabei que desenvolvendo, né, a linguagem, como é que ensina. Então, você tem que pegar um aluno, conversar com ele, ver como é que ele aprende, sabe, conviver. Enfim, você tem que conhecer um por um. Um por um, pouco a fundo, isso, né, pra saber como lidar. e todos os tipos de deficiência. Por exemplo, autismo tem uma abordagem, o síndrome de Down tem uma outra abordagem, a pessoa visual tem outra abordagem, o surdo tem outra abordagem, então você tem que, cada um você tem que Você também teve que se adaptar e aprender. Não, com certeza. Cada um que chega lá no projeto, eu tenho que estudar cada um e falar, tá, beleza, nós vamos por aqui. Fala pra gente um pouquinho desse impacto que a orquestra causa, que você passa por todo esse trabalho e quando você vê um resultado lá na frente, o que muda na vida da pessoa? Então, vamos falar mais do lado social, assim, da interação social que eles precisam. O que acontece hoje, né, com essa galerinha aí, né?
Eles estudam, por exemplo, até a 8ª, até o 3º colegial, eles estudam, têm amigos até ali, e até esse ponto, ok, tem clube, tem um aniversário, tem, o que mais? Tem as terapias, então passou desse ponto, o que acontece? As pessoas que não têm deficiência vão fazer faculdade, vão seguir as suas vidas. Né? Até então, assim, não existem projetos para poder incluir esse pessoal. Tanto que, né, eu tenho a partir de 19 a 56. Né? Então, tem essa galera. Então, o que acontece? Quando eles chegam nesse ponto, ficam meio esquecidos, né? Então, não tem interação social, não tem convivência. Então, o que aconteceu? Eles estão incluídos hoje nesse universo da música, né? Na música de performance. Então, o que eu tento? Trazer essa ideia, né? Que assim, eles não estão mais, né, sozinhos aí, né? Essa parte humana, eu acho que é o mais importante, sabe? Eles se entender como ser humano e parte de alguma coisa. Se sentir sabe? importante, Isso, incluído mesmo. E é muito legal, né, Maestro? Porque era um projeto que começou pequeno, quando você estava lá dentro da bike, né, você foi pensando, foi crescendo, e hoje a Orquestra Brasileira Inclusiva, ela se apresentou na Semana de Omar Novaes. Um tipo de orgulho tremendo. É um orgulho porque esse ano né, foi um concerto grande, a gente conseguiu fazer com tudo que estava na minha cabeça, né? Falei, não, eu quero fazer assim. Então a gente teve a oportunidade de mostrar aonde que pode chegar. Né? O trabalho que você faz e o impacto que você causa nessas pessoas, você pode ter certeza que para cada um deles é muito importante. Maestro, a gente queria agradecer muito, né, Beth, a sua presença aqui hoje com a gente, de ter aceitado, sua agenda tá cheia, né? Você tocou ontem, né? Tocou hoje em Mogi Guaçu, e você ter dedicado esse tempinho pra gente, só pra gente fazer esse bate-papo, de mostrar a importância, né, da inclusão. A gente tem, o nosso trabalho, a gente está trabalhando sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, aquela Agenda 2030, e a meta que a gente está trabalhando é a meta número 10, que é diminuir a desigualdade. Né, e a gente e a nossa meta, falando de maneira mais específica, é a número 2, que fala de promover essa inclusão social, política, econômica, independente, assim, de todas as pessoas, independentemente da condição. Gênero, raça, etnia, deficiência, condição econômica, condição financeira. Então a gente está trazendo alguns exemplos aqui e a gente fez questão de te chamar aqui por esse trabalho, né? Então, mais pessoas deveriam seguir, né? Sim, e que isso seja até um incentivo, né, de mais pessoas, a iniciativa privada possa sempre ajudar, contribuir com aquelas que estão, né, já trabalhando, né, criar uma nova, né, até o poder público, né, também. A gente tem os 3 poderes aí, o executivo, o judiciário e o legislativo, que a gente possa juntos, né, junto com a iniciativa privada, a gente possa promover mais a inclusão social na nossa sociedade, na nossa comunidade. Então, maestro, obrigado mesmo. Obrigado a vocês, né? E pela você, oportunidade, né? E você que quer acompanhar o trabalho da orquestra, o trabalho do professor Tony, né, do maestro Tony, o Instagram é o @Orquestra Brasileira Inclus. Isso, né? Lá no Instagram tem a legenda aqui que a gente vai colocar para vocês. Segue lá, veja como você pode, inclusive, contribuir com a orquestra. Isso. Certo, maestro? Quer mandar um recado final? Não, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o assunto, né? E obrigado, né, por vocês incluírem nessa pauta, né, que a gente tem que evoluir mesmo essa pauta, porque tem muita coisa para fazer ainda, né? É isso. Bacana. E a gente que agradece, mas... Valeu. Queria agradecer a Unifeob, a professora Rosana, a todo mundo que foi entrevistado, aos meus colegas. Espero que isso possa refletir na vida de alguém, espero que faça alguma diferença